Olá, tudo bem? Sandra Taralo. Estamos aqui em mais uma entrevista do projeto Profissionais e Profissões do Futuro, onde eu entrevisto várias pessoas, alunos, não alunos, pessoas que têm conhecimento aí, tanto no secretariado remoto, secretariado executivo, pessoas da área do empreendedorismo, de home office, sempre para agregar, né, para falar um pouquinho aí de assuntos que eu acho que são bem importantes para a área da nossa atuação, né, seja já no secretariado executivo ou no secretariado remoto. Bom, hoje eu estou com uma aluna minha, a Cristiane. Vou apresentar a Cristiane Vieira de Andrade Faccheri. É Faccheri que fala? Querem. Uhum. Faccheri, falei certo. Ela tem um perfil profissional com um ótimo relacionamento, empatia, espírito de equipe, tem ali o conhecimento, né, da inteligência emocional, extrovertida, boa integração. Ela é formada em administração de empresas pela Faculdade de Mauá, pós-graduada em gestão estratégia de pessoas e psicologia organizacional pela Metodista, e fez um intercâmbio para a África, né? Isso foi o ano passado, se eu não me engano, pelas fotos que eu vi ela postando. Cristiane, fala um pouquinho de você. Quem é a Cristiane? Olá, Sandra. Boa tarde a todos. Bom, eu sou uma pessoa, eu sou casada, não tenho filhos, né? Optei por não ter filhos. Trabalho na mesma empresa há 20 anos. Há 5 anos eu sou assistente executiva. A princípio eu atuava numa área trabalhando para dois executivos e hoje eu trabalho num pool de secretária. Já vão fazer 3 anos que eu estou trabalhando nessa área. E agora com o desafio de trabalhar, além de trabalhar para esses executivos via pool, remotamente e em home office. Está sendo um grande desafio. Eu lembro assim, você foi da minha primeira turma lá do secretariado remoto na Metodista. Foi uma Uhum. turma ótima. Eu vejo que as meninas estão, né, cada uma indo, umas mais profundamente dentro da área do secretariado executivo, outras indo para uma área mais empreendedora, outras tentando fazer aí um misto das coisas. Eu tenho comigo, assim, vamos ver se é isso mesmo. Eu tenho comigo que as pessoas que já há alguns anos têm procurado a questão do secretariado remoto, porque já estava tentando entender um pouco do movimento do que estava acontecendo. Como que foi isso para você? Por que você escolheu fazer o secretariado, um curso de secretariado remoto? Como é que isso foi há, sei lá, 3 anos atrás? Como é que isso foi? Então, eu estava ainda recebendo a notícia de que eu ia trabalhar como secretária remota no pool. E eu vi a oportunidade do treinamento do curso e me inscrevi. Eu falei, bom, deixa eu ver como funciona, né, um pouco melhor esse curso. Então, na verdade, acabou casando. Eu fiz o curso e, na sequência, eu comecei a atuar como no pool de secretárias. Foi na sequência. Então, eu peguei bem no início e aí, ao longo desses 3 anos atuando no pool de secretárias, que eu consegui ir, como que eu posso falar? é, Colocando as coisas que eu aprendi durante o curso no dia a dia. Eu fui aplicando aos poucos no dia a dia, como trabalhando no pool. Então foi Naquele, aos poucos. desculpa, naquele momento era uma coisa assim, apenas que era uma pesquisa da empresa, a questão de que vocês poderiam fazer uma equipe trabalhando em pool e a possibilidade do home office. Era isso, assim, era só uma Isso, pesquisa. exatamente. Hoje já é uma coisa efetiva, Uma mudou realidade. bastante. Exatamente. Tanto esse grupo, né, que eu atuo é a primeira equipe trabalhando remotamente dentro da empresa. Então, é a primeira equipe, foi o piloto e tem dado certo. Até o momento, nós temos tido bons resultados, né? Temos recebido alguns elogios, então funcionou. E assim, na questão do, claro, já era um movimento, né? Profissionais que vão trabalhar em home office já era um movimento, a gente vive falando disso, que já era uma tendência e tal. A questão da pandemia acelerou a questão de que teve que acontecer, vamos lá,
mas diferente de muitas pessoas que eu tenho conversado, e eu acho que a gente já conversou isso um pouquinho lá na live que a gente fez há um tempo atrás, é que você estava preparada de alguma forma nessa questão de como se organizar, que ferramenta usar, o comportamento do dia a dia. Como que foi, assim, no susto, entre aspas, mas ter que fazer? O que, que você achou de bom e de ruim dentro disso? No início, bom, eu sempre quis trabalhar como home office. Desde quando surgiu essa possibilidade dentro da empresa, eu sempre quis atuar como home office. Só que até então tinha um certo receio de liberação por parte da empresa para nossa secretária. Então tinha ainda uma certa resistência de como nós poderíamos atuar trabalhando em casa para os executivos, como iríamos atender. Com a pandemia, isso acelerou assim muito, foi muito acelerado. E hoje nós vemos a possibilidade, tem dado certo, tanto da nossa parte como dos executivos, nós temos percebido que funciona super bem. Então, aquele preconceito foi quebrado. E assim, nós já recebemos algumas notícias que daqui para frente, com certeza, poderemos ter essa possibilidade de trabalhar remotamente. Nossa, que Talvez não legal! todos, talvez não todos os dias, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, com certeza, daqui para frente nós poderemos atuar dessa forma. E é uma conquista, né? Porque foi um tijolinho em cima de um tijolinho, um teste, vou estudar, vamos fazer, montar uma equipe, montar um piloto para isso, tentar tem aquela carga de você falar assim, não, caramba, tem que sair bom, porque se sair vai ser bom para nós, mas vai ser bom para um monte de outras pessoas que estão trabalhando na empresa. Foi isso mesmo? Teve esse gostinho de ter uma carga mais de responsabilidade, digamos assim? Sim, teve. Nós tivemos vários desafios no início do pool de secretárias e agora nós mostrarmos para a empresa que é possível e nós podemos trabalhar remotamente ao longo desses 3 meses, né, que hoje estamos fazendo 3 meses, né, atuando dessa forma. Então, assim, nós tivemos vários desafios, mas agora, aos poucos, nós estamos mostrando que é possível, sim, tem demanda. Eu lembro muito do que você sempre fala, né, nos treinamentos, que nós temos que ir atrás, não é esperar, nós precisamos ir atrás. E, assim, o que eu vejo que facilita os executivos que já nos conhecem, que já conhecem o nosso trabalho, esses são os que mais podem falar de nós, e um vai falando para o outro, e isso tem sido bem interessante. E agora, com a pandemia, trabalhando em home office todos os dias, isso está ficando mais claro. E você acha que a demanda aumentou, diminuiu, a responsabilidade por uma parte, porque vocês trabalham em pool, eu acredito que, tudo bem, você sabe o que todas as outras estão fazendo, o trabalho é ali separado, mas deve ter alguma coisa que você faz melhor ou tem à frente de algum trabalho, imagino eu, pelo que um pouco que eu entendo. Como que foi? Aumentou essa demanda, diminuiu? O que que você achou? Eu acho que aumentou a demanda de trabalhos mais focados. Hoje eu consigo participar de uma reunião com toda a equipe, por exemplo, e através dessa reunião eu consigo ter mais demanda, maiores demandas e trabalhos mais específicos, envolvimento em algum projeto que estou atuando no momento. E antes, presencialmente, não havia essa possibilidade, porque muitas vezes os executivos iam até nós, então, assim, muitas vezes iam todos, ou nós tínhamos que ficar disponíveis para atendimento telefônico, ou então eles iam levar algum documento, uma prestação de contas, uma prestação de viagens para nós. Então, acabava que nós tínhamos que ficar muito disponíveis. Hoje não, remotamente nós estamos disponíveis, sim, mas de uma maneira diferente. Então, hoje eu consigo participar de uma reunião, com uma equipe, me envolver em alguns projetos. Então, eu acho que a responsabilidade dos trabalhos tem sido maior.
Eu acho que o fato engraçado que você está falando tá vendo um desenho na minha cabeça, né? Porque assim, eu fui secretária durante muito tempo e assim, claro, terminava a reunião, em algumas poucas reuniões naquela época eu participava, mas a reunião geralmente era numa sala fechada, eles lá, no meu caso era o conselho diretor inteiro dentro de uma sala, falando, às vezes eles precisavam de alguma informação, alguma coisa que só eu sabia, ou uma agenda, ó, chama a Sandra, aí ela, tá, isso, aquilo, isso sim, isso não, tá bom, obrigado, saía. Algumas reuniões de projetos sociais, por exemplo, eles me chamavam, eu ficava lá e ia anotando, tal, mas geralmente não, era eles fechado. Eu sabia o que acontecia, porque vinha o rascunho da reunião, e aí, Uhum. fazer ata, colocar tudo ali, então eu sabia tudo o que foi discutido, tudo o que foi falado, ou parte do que foi falado, do que foi discutido, porque estava ali naquele resumo da ata. Eu, do jeito que você está falando, está desenhando uma coisa na minha cabeça de que agora, como é todo mundo de forma remota, eles precisam resolver as coisas de uma forma mais ágil, então vai ter reunião, chama a secretária para reunião também, porque ela já está aqui, ela já ouve tudo, ou ela grava a reunião, enfim. Então, acaba que fazendo com que você realmente esteja mais dentro dos processos dos negócios do que aquela Exatamente. coisa da secretária que fica na sala ali, se precisar chama. Não, ela está ali dentro, é isso mesmo que eu desenhei Exatamente. na cabeça? É isso mesmo. E assim, é o que eu tenho tido de muito aprendizado e está sendo excelente enquanto home office. Coisa que antes eu não conseguia. Por mais que eu quisesse estar presencialmente em algumas reuniões, não todas, porque realmente não é possível. Mas uma ou outra que é mais importante, que você vê que tem um tema interessante, eu não conseguia sair. Eu tinha que ficar atendendo o telefone, ficar disponível. Hoje Uhum. não. Naquele período eu estou participando daquela reunião e dali já vão saindo várias demandas, eu já vou anotando, e dali eu já faço o alinhamento com o executivo posteriormente. Então, assim, tem sido muito proveitoso, eu tenho gostado bastante. Eu consigo trabalhar mais focada. Entendi. E, de certa forma, também você tem uma posição dentro daquela reunião, né? Dentro daquilo que está acontecendo. Porque se você precisa, se você pode, se você é perguntada em algum processo que você pode ajudar, você já pode dar a sua opinião ali. Eu acho que isso um ponto a mais para o profissional de secretariado que sempre esteve do lado de lá da porta, né? Olha, tá Exato. ali, ou se não, tá ali no canto, não está participando literalmente do processo. É, eu, eu gosto da questão do trabalho home office, porque quando você está conversando com um cliente ou quando você está dentro de um projeto, como você está falando, você está sendo visto como parte daquilo. E essas reuniões online, acho que é muito isso, né? Você está dentro de todo aquele processo, está participando ali, você está disponível, você está naquele momento da reunião, se é 1 hora, se é 40 minutos, você está ali e é o que você falou, você está presente naquele momento, focado naquele reunião, então Exato. acho muito legal. Eu acho que, de certa forma, os profissionais estão olhando para o profissional de secretariado também de uma forma diferente, né? Não só Sim, como alguém que atende o telefone, faz uma coisa, mas um profissional estratégico mesmo, que está ali para ajudar. exato. Exatamente. Então, hoje eu tenho sentido isso, nossa, e está sendo gratificante. Eu tenho gostado bastante, porque eu acabo me envolvendo melhor, né, com os assuntos, os temas das áreas. E presencialmente eu não conseguia ter esse envolvimento, que eu teria que ficar fora da área, né, e aí não seria interessante. Hoje não, eu consigo e está sendo bem proveitoso. E as ferramentas, assim, a empresa disponibilizou para vocês ferramentas, vocês colocaram opções de ferramentas, foi uma conversa, como que é a questão das ferramentas que estão sendo utilizadas pela empresa na questão dos funcionários em home office, principalmente profissional de secretariado? Então, foi disponibilizada a ferramenta Teams para todos, né, para todas as áreas, para todas as pessoas que estão em home office. O Skype nós já utilizávamos antes. O que nós percebemos, nós conseguimos até auxiliar alguns executivos a utilizar a ferramenta Teams, porque como nós usamos muito, então nem todos, né, conseguem, né, utilizar. E aí nós temos auxiliado eles a utilizar as ferramentas, e isso tem sido um ponto positivo para nós.
Então, hoje, as ferramentas que basicamente nós temos utilizado é o Skype e o Teams. Mas para Zoom não. reunião, vocês estão fazendo Sim. alguma coisa na questão de documentos? Onde vocês estão usando a questão de documentos e outros materiais? Então, documentos nós temos assinatura eletrônica, foi liberado para nós uma assinatura eletrônica com certificado digital. Uhum. Outro ponto, nós já utilizávamos o Rumba, que é uma outra ferramenta, e muitos documentos que antes nós tínhamos que entregar no RH fisicamente, né, ou papel, hoje nós podemos tirar foto e encaminhar, isso até o nosso retorno. No retorno, aí eles falam, bom, aí depois nós vamos ver como vai ficar, mas por enquanto nós podemos encaminhar, tirar foto, os gerentes tiram foto, mandam para nós e nós encaminhamos para o RH. Tem funcionado bem dessa forma. É, uma forma feita rapidamente, mas que tenha o resultado esperado até um segundo momento que eu acho que vocês vão sentar e ver, não, isso deu certo, isso deu errado, vamos tentar melhorar, porque existem outras ferramentas, é mais uma empresa grande, pode comprar assinaturas de ferramentas ou fazer parcerias com empresas de ferramentas, aí você pode colocar tudo na nuvem, que eu acho que ficaria o mais ideal para vocês, né, onde todo mundo tem acesso, ou as pessoas que fazem parte daquele processo podem utilizar. Eu acho que é um segundo momento que com certeza vocês vão usar e como você disse, até os gestores que não têm essa facilidade vão ver, né, não tem essa habilidade de ferramenta, eles vão ver que isso realmente fica muito mais rápido, muito mais fácil de Sim. usar, né? Porque até então haviam muitos documentos que nós precisávamos mandar fisicamente para o RH. E nós nunca concordamos muito com essa ideia, né? Porque hoje nós somos, nossa, gente, mas tem que mandar o papel, o documento físico, né? Tá tão passado, né? E agora, com a pandemia, isso a gente percebeu que deu uma acelerada, deu até uma modificada nos processos do RH. Então, daqui para frente, eu acredito que muita coisa vai ser digital, não será mais papel, documento. Porque até a questão do papel, para você precisar dele, você precisa do espaço para guardar esse papel. De alguém que conheça aquele mecanismo de como ele está arquivado, guardado. São vários processos, né? E já quando você tem toda a documentação na nuvem, ou grande parte dela, aquilo fica muito mais fácil para o envio, para verificação, para o arquivamento. Acho que fica tudo mais fácil quando você tem dessa forma. É um problema isso, porque a gente vê algumas empresas, no meu caso de pequeno e médio porte, que sequer entendem como você pode ter um espaço de uma ferramenta em nuvem, onde você pode deixar tudo lá. E você não precise ter um arquivo de A a Z, que você entendeu, porque as pessoas ainda. Tem gente que nem tem isso, tem uma pasta ali empilhada, onde você tem um monte de coisa. Então, é bem complexo, mas eu acho que cada vez mais vai melhorar essa questão. E se né, a gente fala sempre da pandemia como, acho que um divisor de águas, assim, em muitos processos, em muitas coisas, porque realmente muita coisa vai mudar nesse sentido. E as suas colegas, assim, elas sentem dificuldade, elas estão mais habituadas, elas estão querendo voltar, porque eu já ouvi gente falando, não, eu quero voltar logo. Como que tá as suas Não, colegas? tem algumas que assim, é que nós temos vários casos. Tem algumas que já têm muito tempo de empresa trabalhando para o mesmo executivo, essa sente muita falta do presencial. Então, para ela tem sido bem difícil. Temos também caso de secretária que tem pouco tempo de empresa e pouco tempo no pool, e aí fica um pouco em dúvida como abordar os executivos e trazer a demanda. Então, isso nós temos discutido bastante no grupo, de que forma, né, fazer isso. E então, assim, nós temos os dois casos, tanto pessoas que querem voltar logo, como pessoas que, não, para mim tá ótimo, se precisa fazer home office todos os dias, tá excelente, principalmente as que têm filho, né? Filho É, pequeno.
Essas não fazem muita questão de voltar, não. E como que é a sua rotina no dia a dia, assim? Como que é a Cristiane? Uhum. Hoje, segunda-feira, como que foi? Você já começou a fazer uma programação antes ou no dia? Como que é? Então, normalmente na sexta-feira, no final do dia, eu já dou uma olhada para ver o que que tem pendente para segunda-feira, já para ficar, né, ali arquivado. Então, na segunda-feira pela manhã, eu já vou pegando aqueles temas. Normalmente segunda é um dia, né, que vem Puxado? bastante também, é puxado. Então, assim, na segunda de manhã eu já sei que vai ser corrido e aí vão aparecendo vários temas, vários assuntos para a semana, né, para organizar. Então, eu já entro a segunda-feira imaginando que vai ser dessa forma. Então, eu já tento ir organizando, já verificar todos os agendamentos que eu preciso fazer, os alinhamentos com os executivos, e agora também envolvida nesse projeto, então eu já vejo tudo que precisa fazer, já vou agendando com as pessoas. Então, normalmente na segunda-feira é o dia que eu dou uma repassada na semana inteira na agenda, na minha agenda e na agenda de alguns. Mas como que é a sua rotina? Você acorda, toma café, se arruma, e aí Uhum. como que é o dia da Cristiane? Bom, agora, com 3 meses de home office, que tem uma diferença do início e agora. Hoje eu já estou com tudo bem mais organizado, tanto na minha cabeça como na rotina. Eu consigo separar assim, não, agora estou trabalhando. E aí parei de trabalhar e falei, não, agora não vou mais trabalhar, agora casa. Porque no início, para mim, foi um pouco difícil essa separação, esse equilíbrio entre aqui é o momento de trabalho e aqui agora me desligo do trabalho e vou fazer as coisas de casa. Então, no início, eu tive uma certa dificuldade. Hoje, para mim, já está um pouco mais tranquilo. Então, assim, eu acordo, já ligo o computador, já vou dando uma olhada, vejo o que tem. Aí, depois, eu dou uma pausa, tomo café, né? Faço café e tomo café. Normalmente, eu dou uma pausa de um... Eu estou me policiando para trabalhar pelo menos 1 hora e aí dar uma pausa. Porque senão você acaba não parando, né? Para ir no Fica banheiro, direto. fica direto. Então, porque passa muito rápido, né? Então, assim, o que eu estava percebendo é que eu ficava mais de 1 hora direta e eu falei, nossa, eu preciso ir no banheiro. Então, hoje eu já estou me policiando mais para falar, não, trabalhei um certo tempo, agora eu vou dar uma pausa, eu vou tomar uma água, vou no banheiro, depois eu volto. Dar Dá uma uma volta caminhada pela também. casa, uma caminhada leve, qualquer coisa. Exatamente, porque eu estava percebendo que eu estava ficando muitas horas sem dar uma pausa. Então, hoje não, eu dou uma pausa, eu vou, tomo um café, depois volto. E é até bom essa pausa, porque parece que dá uma oxigenada, né? Sim, dá uma aliviada e dá uma liberada na cabeça. Você fala, caramba, agora eu vou sentar com gás para continuar, para fazer outra coisa, voltar, Isso, enfim. exatamente. Então, assim, eu volto aí, não, agora eu vou focar nisso daqui. Ou precisa ligar para alguém, falar com alguém. Aí eu fico focada, não, agora estou disponível, vamos conversar. E aí nós conversamos, e aí eu faço o que precisa fazer. Próximo ao horário do almoço, eu tento parar sempre mais ou menos no mesmo horário, por volta do meio-dia, eu sempre tento parar. E aí eu vou, já faço uma comida. Alguns dias eu comecei a pedir, porque cozinhar todos os dias, para mim, para mim não estava sendo fácil. Então hoje eu estou começando de vez em quando eu peço uma comida, ou eu já deixo meio que organizado, o que que eu vou, já deixo na mente o que que eu vou fazer de mistura, fazer um arroz, uma salada, bem básico. E aí, até o final desse mês, eu vou trabalhar até às 15 horas. A partir do próximo mês, eu retorno para trabalhar até às 17 horas, que é o nosso horário habitual. Uhum. Então, a partir do mês que vem, vai ter um pouco de mudança. O que, para mim, não será ruim, porque até às 15 horas fica muito corrido. Aí dá Para para mim, dar uma particularmente. esticada nas É, questões das demandas. exatamente. Porque os executivos, eles atuam até às 17 horas. E nós precisamos parar às 15 horas. Então, essas 2 horas faz muita falta. Então, eu vou E, conseguir me organizar, eu acredito que até melhor.
E na questão da estrutura, como é que foi? Você tinha já um espaço? Você teve que chegar do nada? Assim, seu marido está trabalhando também em home office? Como que foi isso? Então, meu marido ficou só nos 2 primeiros meses em casa, depois ele retornou, voltou a trabalhar. Então, hoje ele sai pela manhã, ele acorda mais ou menos no mesmo horário que eu, sai para trabalhar e ele chega, eu já parei, já terminei, né? Já parei de trabalhar. Então, está sendo bem tranquilo essa questão. Quanto ao espaço, eu já tinha em mente um certo espaço, quando eu estava fazendo o curso, né? Eu já meio que focava um local para montar o meu canto. Então, hoje eu tenho o meu espaço, eu fico aqui na sala, tenho um espaço aqui que eu já deixo minhas coisas. Normalmente, na sexta-feira, eu pego tudo, guardo dentro de uma caixa, guardei. Aí, na segunda-feira, eu monto meu espaço novamente. Então, eu Gostei dessa tô... técnica. Não, olha, na sexta-feira não é um espaço, aqui é um espaço separado, né? Eu não mexo, mas eu gostei disso. Para mim, para que eu não fique aqui também nesse espaço, eu pego o Uhum. computador e levo para outro lugar. Então, sábado, domingo, eu não sento aqui também, não, porque senão você passa a semana inteira sentando no Não. mesmo lugar. Fica cansativo, mas eu gostei disso. Para quem não tem um espaço e está usando um espaço até que é de convívio comum, né, que é no Uhum. espacinho na sala, você desmonta aquilo na sexta-feira e monta de novo na segunda-feira. Então, você não precisa ficar olhando, não precisa ficar pensando naquilo, você dá uma certa aliviada nessa questão. Isso. É legal, gostei dessa técnica, Cristiane. Então, eu vi nas dicas, né, de home office, e aí eu vi uma mulher falando, ela falou assim, não, gente, terminou o dia, guarda tudo. Então, assim, eu não faço isso todos os dias, mas na sexta-feira eu guardo tudo dentro de uma caixa, aí esqueço, né? E aí na segunda-feira eu arrumo meu cantinho, limpo, deixo tudo organizado. Tem E começa, tem funcionado. e começa a trabalhar. E no período que o seu marido estava com você em casa, como é que foi isso? Foi uma experiência, porque home office tem disso, você tem outras pessoas que estão circulando com você, né? Como é que foi esse período Sim. dos dois estar trabalhando em home office? Então, no início foi complicado porque às vezes eu estava em reunião e ele chegava falando, né, comigo, conversando. E ele é filho de italiano, fala baixo. Eu conheço um pouco. Então ele chegava falando e eu, amor, espera um pouquinho. Aí, então assim, hoje ele já sabe, né, que se ele chegar, às vezes ele vem aqui na hora do almoço, porque ele trabalha perto de casa, né? E aí, se ele vê que eu estou com fone, ele já sabe que eu estou em reunião. Aí ele já entra quietinho. Mas no Olha, que fofo. início, mas no início ele ficou, ele não sabia diferenciar. Ele falou assim, mas você está fazendo o quê? Você está conversando? Eu falei, não, estou em reunião com o executivo. Então agora ele já entende. Ah, mas é fofo, porque também tem um entendimento que, né, não tem como saber, né? Ninguém nunca passou por isso. Então é um momento muito sensível para todo mundo, né? Eu trabalho em casa com os pais, com o Denis, com todo mundo. Se eu estou num lugar separado, eles também, às vezes, vinham antes. Sandra, não sei o que, eu. Aham. Depois, senão, peraí, desliga, depois a gente. Ah, tá, agora não, agora eu falo, eu vou para uma reunião, estou em reunião. Uhum. Hoje mesmo estava atrasada para fazer essa entrevista com a Cristiane. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, eu vou entrar 30 minutos depois, né? Porque aí eu corri, Uhum. peguei o café, não sei o quê, blá blá blá. Ué, não vai tomar café na manhã? Não, não, hoje eu tenho que tomar um café rápido, porque eu vou entrar numa reunião, porque é uma entrevista para eles, é uma reunião, né? Então. Aí já entende, ó, ninguém me chama, ninguém me fala nada, mas é também, a gente tem que ter essa sensibilidade de que eles também têm que entender, né? Exato. É, eu acho muito legal essa história do que estão falando na televisão. Trabalho home office, reunião, famílias, as pessoas estão trabalhando de casa, as pessoas estão trabalhando no computador, trabalhando... Porque isso, para as pessoas mais velhas, é muito legal o entendimento do senso comum. Olha, é Uhum. trabalho, é legal. Eu já estou fazendo isso há quase 7 anos, mas eu senti que na pandemia ainda intensificou a questão da compreensão deles, né? Uhum. Então, eu acho que
é bom nesse sentido. Claro que ficar em casa o tempo todo sem poder sair não é bom, Não, mas... essa parte é complicada. E você tá de quarentena direto? Não, eu estou. O único lugar que eu vou, de vez em quando, no final de semana, mas eu saio daqui e vou direto para casa dos meus pais, para, né, visitá-los um pouco. E eles não são tão idosos assim, então, de vez em quando eu vou lá visitá-los. Aí na outra semana eles vêm aqui em casa. Então, assim, é o único lugar que eu tenho ido. Mas, de resto, eu não tenho ido para lugar nenhum. É, eu Estou também. sentindo falta de viajar, Shopping, mas contigo, viajar. é, eu É, tenho mas sentido falta. a gente sabe que é para uma coisa maior, né? Eu penso assim, eu Sim, estou cuidando sim. de mim, da minha família, de outras pessoas que eu nem conheço, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Me diz, você falou É. que tinha notado algumas coisas interessantes. Me fala um pouquinho. Bom, eu tinha marcado aqui das ferramentas, né, que você já comentou, que você havia me perguntado. E assim, eu marquei aqui sobre o meu maior desafio, né? O maior desafio que eu achei para trabalhar em home office durante esses 3 meses, que foi conciliar e equilibrar o tempo, qual o momento que era para trabalhar e qual o momento para fazer as coisas de casa. Então, isso para mim foi um grande desafio, que hoje já está bem mais superado. Para mim, as maiores dificuldades foi cozinhar na hora do almoço, porque antes eu tinha um restaurante dentro da empresa. Só Então, pegar e comer. eu caminhava uns 15 minutos até o restaurante, almoçava e voltava. Tinha a conversa com as amigas durante o almoço, os cafés. Isso eu sinto falta. Hoje, mais do que no início. Porque no começo, como eu nunca havia trabalhado dessa forma, os 2 primeiros meses para mim pareciam férias. Foi bem tranquilo. Eu ainda não tinha começado a trabalhar, então estava tranquilo. Mas a partir de quando eu comecei, voltei a trabalhar, que eu vi que não é férias, aí eu comecei a sentir um pouco de falta de algumas pessoas, das amizades, dos almoços, dos cafés, aquelas paradas para, ai, vamos dar risada um pouco, né? Então, assim, hoje a gente conversa de vez em quando, né? Temos algumas reuniões, mas bem menos do que antes, né? Então, assim, um pouco desse contato eu sinto falta. Vocês não fazem aqueles cafés virtuais para o pessoal ficar batendo Mas, papo? Já então, dá de vez em quando uma... a gente faz, para dar uma quebrada. Só que é difícil coincidir de todas conseguirem participar. Isso aí tem sido bem complicado. Porque tem algumas que têm filhos, né? Então, tem que conectar os filhos com a escola. Então, já tem toda uma questão aí que acaba dificultando um pouco. Então, normalmente, nunca dá para todas se conectarem. Eu entendo, eu vi também algumas pessoas falando disso, ainda mais quem trabalha pessoalmente com as pessoas, naquele ambiente de trabalho, porque a Aham. gente sabe que tem uma diferença de você se arrumar para ir do trabalho e de você se arrumar para ficar em casa, né? É, Sim. é, ok, eu já estou um pouco mais acostumada, já não sinto tanta falta, mas no começo, quando saí da empresa, né, Uhum. eu chorava quando eu sabia que tinha eventos e coisas. Eu cheguei a comentar isso no curso, que eu sofri muito no começo. Imagino quem está Uhum. neste momento trabalhando pessoalmente e de repente tem que ficar em home office. É muito complicado, não é uma coisa que você planejou, não é uma coisa que você queria fazer, não é a sua motivação de vida, é um momento, e é um momento difícil, porque além de tudo envolve saúde e tal. Então eu entendo, mas assim, por exemplo, já pensando no pessoal que trabalha em home office como eu trabalho de segunda a sexta, às vezes até de sábado, mas de Uhum. sábado, domingo, eu saía, passeava, viajava, ia fazer compras, ia ir no mercado passear, ia para outro lugar, ia jantar fora. Então, já não tem mais isso. Então, É. é ficar de segunda a segunda. Eu me pego, às vezes, de sábado e domingo trabalhando. Então, é por isso Uhum. que eu falei, eu tiro daqui o computador, levo para um outro ambiente, fico lá.
Eu fiz assinatura do Globoplay, Amazon, Netflix para assistir série, filme, não sei o quê, para me colocar focada em outra coisa, porque senão eu não paro de trabalhar, né? Se Então a conectar gente, um pouco, né? exatamente. Claro que também às vezes eu me vejo lá vendo uns filmes de empreendedorismo e coisas que têm um pouco a ver, né? Empreendedores de Aham. sucesso, pessoas que tiveram grandes empreendimentos, documentário. Aí você fala, caramba, isso é quase um trabalho, porque você está fazendo uma pesquisa. É. Mas você dá aquela desconectada de estar trabalhando, né, em alguma Sim. coisa. E o que, que você pensa, assim, da Cristiane daqui a um tempo? Eu gosto de perguntar isso, perguntei para a Uhum. Joyce, perguntei para as outras meninas, né, que eu tenho entrevistado. Como que você se vê daqui a uns 5, 10 anos? O que, que você Uhum. imagina na sua cabeça? Ó, bom, agora eu sempre quis, né, trabalhar remotamente, fazer home office. Futuramente, o que eu penso? Trabalhar 2 vezes indo presencialmente para a empresa, se possível, e o restante em casa. Os outros 3 dias, realmente, eu prefiro ficar em casa. A- Primeiro porque eu vi que realmente funciona, para mim tem sido ótimo, e também pela questão do percurso, que antes eu acordava às 6 horas da manhã para entrar às 7h45. Hoje eu acabo ganhando esse tempo, então eu não preciso desse deslocamento. Um dia muito frio, por exemplo, para mim está sendo ótimo. Então essa questão do percurso, eu acho que foi uma grande vantagem, tem sido excelente. Então assim, eu me vejo daqui a um tempo trabalhando pelo menos uns 2 dias presencialmente, indo para a empresa, e o restante de casa, com certeza. É E dessa forma. isso já acontece em algumas empresas, que eu acho que seria legal Uhum. vocês entrarem em contato com essas empresas para fazer uma troca de experiências, né? Eu acho que seria bem legal uma empresa grande como a de vocês, com outra empresa, não vou falar o nome da empresa, mas depois que a gente terminar, eu vou Uhum. falar o nome da empresa, porque eu conheço algumas meninas lá para vocês trocarem algumas informações, eu acho que isso seria Uhum. legal. Ah, E legal. também, assim, como sugestão, acho que seria legal vocês fazerem entre vocês um relatório do que foi feito durante esse período, com o depoimento de cada uma de vocês, com o Uhum. feedback dos gestores que vocês atendem pessoalmente, Uhum. para vocês apresentarem isso como um projeto, falar, olha, a experiência que a gente teve está aqui, né? Que tal a gente continuar com isso? Porque aí vocês documentam isso de alguma forma e apresentam isso com o aval de pessoas que estão sendo impactadas pelo trabalho de vocês, para você. Eu estou pensando, obviamente, em você pelo que você Aham. me disse, mas é uma forma de você realmente é, tentar prolongar isso, ou até efetivar isso de uma forma, né, para muito tempo, para isso realmente acontecer na empresa e continuar acontecendo na empresa. Então, se isso puder ajudar, faça isso. Depois eu vou te falar o nome da empresa, até te coloco em contato com uma das Aham. meninas, para vocês trocarem as experiências entre vocês e até para formar esse relatório com um depoimento de profissionais de uma outra empresa que já trabalha assim. Acho que seria Ah, interessante. legal. Sim. Se essa é a sua ideia, né? Uhum. Converse com as suas colegas, porque eu acho que vocês têm potencial para que isso aconteça, né? Então, ó, algo que nós já temos utilizado, indo mais ou menos, né, nessa linha que você está falando, nós temos utilizado aquela ferramenta Cambu. E agora, durante a pandemia, né, trabalhando em home office, nós temos utilizado muito, porque antes a gente alimentava essa ferramenta, mas não tanto. Hoje não, nós estamos alimentando todos os dias essa ferramenta, porque lá nós conseguimos descrever tudo o que nós temos feito, todas as atividades dos executivos que nós temos atendido. E outra coisa legal que nós temos feito também, que nós já até apresentamos para o nosso gestor, nós temos convidado os executivos para dar palestras para nós, para o nosso grupo. Então, assim, a cada 15 dias, mais ou menos, nós temos convidado algum executivo, que como nós atendemos vários, e nós deixamos o tema livre. Então, algumas vezes eles falam sobre tecnologia, sobre mobilidade. Então, cada vez nós convidamos um e deixamos eles abordarem um tema.
pegamos mais ou menos 1 hora de apresentação e eles nos trazem como se fosse um palestrante. Só Sim. que ao invés de nós chamarmos pessoas de fora, porque teria custo, então nós acabamos convidando eles, os próprios executivos, e eles, nossa, têm adorado. E ao final dessa apresentação, nós temos feito o relatório. Cada vez nós pegamos uma pessoa, a gente faz um relatório, né? Emite um relatório com um resumo daquela reunião, e depois nós passamos para todos do grupo, até para a gente documentar, ter esse arquivo. Isso É tem sido bem isso. interessante. E saber como que aquele tema vai impactar vocês como profissionais do secretariado que estão prestando serviço para aquela empresa. E na questão do Sim. palestrante, é ótimo, porque se ele já é um palestrante, ele está fazendo aquilo de uma forma até para lembrar aí, porque palestrante gosta de palestrar, é legal. E se ele não é palestrante, é uma forma dele destravar isso de alguma forma, falar sobre algum tema, Sim. compartilhar com conhecimento, perfeito, muito bom. Assim, o bom é pedir para eles também feedback, sempre bom, né? Um Sim. depoimento do que ele achou, de como foi, e documentar isso tudo e apresentar tudo que você falou, mas aquilo que eu dei como uma sugestão, que vocês, de certa forma, Uhum. já estão fazendo, apresentar isso para os diretores, para aqueles que tomam decisões e dizer, olha, a gente está se movimentando até aí na questão de obter mais conhecimento, de estar sempre Sim. afinado com a nossa equipe. Tudo isso é uma forma inteligente para vocês conseguirem aquilo que vocês querem. Se vocês são um grupo e se está bom Uhum. para o grupo, então é bem legal. Isso serve, inclusive, para profissionais que trabalham como empreendedores, no meu caso, né? A gente faz Uhum. relatório. Olha, relatório. Uhum. A gente já falou isso no curso, né? A gente faz relatório do mês, do que foi, do que eu fiz, dos serviços prestados, qual foi o feedback, porque isso é uma forma de você mostrar para o cliente, ou mostrar, no caso de vocês, para a empresa, quais são os ganhos dessas pessoas. Quais são os ganhos da empresa? Quais são os ganhos do profissional que eu estou atendendo? Porque se a gente não coloca isso num Mostra, documento né? e não mostra, Sim. né? Fica No caso, muito vago. exatamente, no caso de vocês não vão conseguir aquilo que vocês querem, que é permanecer em home office, porque eles não sabem os resultados, e ninguém está preocupado muito em fazer isso, só vocês no Uhum. caso. E para o cliente, como profissional empreendedor, se você não mostra para ele que você está ajudando ele de alguma forma, ele vai achar que é só um gasto a mais, né? Talvez só vai sentir Uhum. falta quando perder. Então, isso é uma forma de você documentar e apresentar. Então, é uma dica para quem trabalha em empresa, ou para quem trabalha como empreendedor, ter sempre essa questão de fazer esses documentos, esses relatórios e apresentar para as pessoas de direito ali, para, né, que estão relacionadas Uhum. com aquilo, para elas saberem o que é efetivo de ganho mesmo. Cris, me diz aí a sua mensagem final na questão, né, da nossa entrevista, da sua experiência aí do home office, de como está sendo. Uhum. Bom, eu acho que assim um ponto muito importante é sempre aplicar aquilo que você falou. Não esperar o executivo vir atrás. É você procurar ir atrás, porque tem serviço, tem atividade para fazer, tem demanda. Então, assim, é não esperar o executivo perguntar. É você se oferecer, se colocar à disposição. Eu acho que se colocar à disposição seria a palavra para esse momento. E para quem trabalha remotamente, eu acredito que seja isso, ficar à disposição, mostrar que você está disponível, que você está disposta, que você pode ajudar, que você pode contribuir. Então, assim, eu acho que esse seria o recado mais importante para quem quer trabalhar remotamente ou em home office, né? Eu acho que seria isso, mostrar-se disponível, sempre estar disposto a ajudar, auxiliar, fazer alinhamentos. Eu acho que isso é muito importante, sempre estar conversando com o executivo. Não precisa ser muito tempo, que seja poucos minutos, mas que você se mostre, ó, estou à disposição, no que eu posso ajudar, no que eu posso te auxiliar. E eles vão pedindo, eles vão lembrando das coisas e vão demandando. Então, assim, eu acho que o segredo é não esperar, é realmente correr atrás e atrás que vai aparecendo. Ter um canal aberto, acho que com eles, né? Se é por e-mail, se é por WhatsApp, se é por Skype, a forma que você, ainda mais você que trabalha numa empresa, você
tem ali, você sabe, né, se aquela pessoa é um pouco mais tecnológica, se não é, o que ela, a forma de comunicação que ela tem. E eu vejo muitas pessoas falando, né? Acho que esse tema a gente falou lá no curso presencial na Metodista, e eu vejo muitas pessoas falando assim, eu vou perder emprego, o meu chefe não me pede coisa, mas as pessoas não procuram soluções, né? Você tem que saber, nossa, ele tem um problema com isso, ele está com muita, né, muita demanda ali, eu posso ajudar. Então, se coloca à disposição, apresenta uma solução. Eu acho que é essa forma de você se manter no trabalho, se manter presente, e útil. Acho que o profissional de secretariado ele quer ser isso, né? Um facilitador, né? Então, isso De deixa alguma profissional. forma. De Exato. alguma Acho que é o que nos forma. motiva, né? É você Exato. perguntar à pessoa, você está precisando de ajuda, auxílio com alguma coisa? E aí a pessoa fala, eu preciso, isso aqui eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de auxílio. Nossa, pronto. Acho que a gente já se sente assim, né? Já fica motivada. Eu acho que isso ajuda muito. Então, acho Sim. que mostrar-se disponível, para mim, é o segredo. Tem sido o segredo. Mas serve tanto para profissionais de secretariado executivo, dentro de uma empresa como CLT, quanto para um profissional de secretariado na era aí do secretariado remoto, home office, se colocar à disposição, colocar facilidades, soluções, procurar entender o negócio, entender a personalidade, está sempre procurando se conectar com aquela pessoa, com aquele negócio, para conseguir ali mesmo, né, colocar essas soluções. Eu acho que essa é a grande mensagem da Cris na nossa entrevista de hoje. Obrigado, sempre bom. A Cris participa comigo do projeto presencial lá da Expo Secretary. Estou sempre conectada com a Cris de alguma forma. E eu agradeço muito a sua participação na nossa entrevista. Tenho certeza que vai ajudar bastante gente com essas informações. Eu que agradeço, Sandra, pelo convite, mais uma vez, e sempre à disposição. Quando precisar, é só me chamar. Obrigado, gente. A gente volta com mais entrevistas no nosso projeto Profissionais e Profissões do Futuro. Um grande beijo. Tchau, tchau.